E esse é mais um tutorial aqui do canal. E hoje eu vou te ensinar como fazer essa animação de globo. Então, bora pro After! Muito bem, então aqui no After Effects a primeira coisa que a gente faz é criar uma nova composição. Nós podemos chamá-la de globo. Deixamos ela com 1920 por 1080, 30 frames de taxa de quadro com 10 segundos de duração. Damos um OK. E agora vamos trazer o nosso mapinha aqui para dentro da nossa composição. Eu já deixei ele recortado lá no Photoshop e agora a gente joga ele aqui dentro. Podemos deixar com essa corzinha aqui mais amarelinha para facilitar e renomeá-lo como mapa. É muito importante você estar sempre renomeando as suas camadas para o nome, né, que se refere, para facilitar, senão fica aquelas camadas padrão do After, né, camada 1, camada 2 e dependendo do seu projeto vai ter tanta coisa aqui que você não vai nem conseguir identificar o que é o que. Então renomear é sempre muito importante para manter a sua organização. Então para criar aquele efeito de globo que a gente quer, nós precisamos transformar essa camadinha aqui do mapa em uma pré-composição. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona ela, clica com o botão direito e aperta aqui, ó, pré-comp. Aqui vai abrir essa janelinha. Essa janelinha determina o seguinte: se a gente deseja que qualquer atributo que a gente tenha aplicado a ela continue aqui nessa camada principal, ou se a gente quer levar para dentro da pré-compra que a gente criou. No nosso caso aqui, o principal atributo que a gente quer manter é a duração de 10 segundos. Então a gente pode selecionar, mover todos os atributos para a nova composição. Depois disso, nós damos um OK. Então temos aqui mapa composição 1. Já temos a nossa pré-compra criada. Vamos agora aplicar o efeito. Para isso, a gente seleciona ela novamente. Já está até selecionada aqui, né? Mas a gente seleciona ela novamente. Apertamos Ctrl espaço para abrir o FX Console. Se você não tem esse plugin instalado no seu After Effects, eu sugiro que você faça isso assim o quanto antes, porque ele é um plugin muito útil e que acelera demais o seu fluxo de trabalho. Para que ele serve? Para facilitar e agilizar você de encontrar os efeitos e os presets que você tem instalado no seu After Effects. Em breve vai ter vídeo aqui no canal ensinando a utilizar esse plugin, a instalar, baixar tudo direitinho para que vocês possam utilizar também. Já curte e segue aí para não perder. Então aqui no FX Console a gente vai digitar o nome do efeito que a gente quer aplicar. Seria o CC Xfury. Muito bem, e olha aí o efeito já aplicado. Aqui no controlador desse efeito, se vocês repararem, a gente pode mexer, por exemplo, aqui na rotação. E na rotação a gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y e a gente tem o eixo Z. Para nós o que interessa seria esse eixo Y aqui, para dar justamente essa ideia do giro do planeta, né? Daqui a pouco a gente vai fazer essa animaçãozinha. Mas repare só que dentro dele nós temos esse vazio, né? Essa transparência. Por que isso? Porque dentro da nossa pré-composição nós não temos nenhum shape dando esse fundo, essa cor para o fundo. Então vamos fazer isso agora. Dentro da pré-composição a gente vai clicar com o botão direito, novo, e vamos adicionar um novo sólido. Pode ser esse amarelinho aqui, para ficar bem flat, parecido com o exemplo do vídeo que eu mostrei para vocês, que foi o que eu usei lá no vídeo da corrida espacial. Damos um OK e pegamos essa camada sólida e jogamos para baixo do mapa. Prontinho. Feito isso, a gente volta para a camada principal, para a camada globo, né, para a composição globo. E vocês vão reparar que o efeito já está criado. Nós já temos ali um preenchimento no fundo do nosso planetinha. Mas repara que está com essa iluminação bem meia boca, né, bem artificial. Não queremos isso, queremos uma coisa mais flat. Então para isso nós vamos vir aqui em Light não, aqui em Shading. E em Shading, nós vamos aqui em Difusão e vamos zerar a difusão. Vamos zerar o Specular, vamos zerar o Roughness e vamos zerar o Metal. Zerar tudinho. E aqui em Ambiente, nós vamos aplicar 100. Pronto, temos nosso estilo flat aplicado. Olha o nosso planetinha aí, girando bem maneiro, bem legal. Muito bem, então para isso agora basta a gente fazer uma animação no eixo X para dar aquele giro, né? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a escala para poder ajudar vocês a enxergarem melhor. Vou colocar aqui um 150. Boa, perfeito.
E vamos aplicar o giro, né? Aqui, ó, clica no reloginho bem aqui em cima na rotação de Y, avança 30 frames, ou seja, 1 segundo. Se bem que lá na animação que eu fiz, eu apliquei isso com 6 segundos, porque eu queria que ele desse um giro completo. E em 1 segundo, eu vou até mostrar para vocês, olha como é que vai ficar muito rápido. Uma rotação em 1 segundo, uma rotação completa no eixo Y em 1 segundo. Olha como é que vai ficar. Muito rápido, a gente não quer isso. A gente quer que fique aquele girozinho devagar, de planeta mesmo, né? Então basta selecionar para achar os keyframes, basta selecionar a nossa camada e apertar o atalho de U. E aqui a gente vai encontrar os nossos keyframes. Basta você pegar esse último keyframe aqui e jogá-lo aqui no segundo 6, no segundo 7, vamos no 7. Lá no efeito, no vídeo eu usei lá no 10, bem no finalzinho mesmo. Mas vamos ver agora como é que fica. Agora já dá aquele girozinho mais lento. Se quiser um pouquinho mais lento, basta eu aumentar a distância aqui até o final. Claro, levando em consideração que eu queira que ele dê um giro completo, né, em torno do eixo Y. Aqui nós já temos aqui esse aspecto de espaço. Quer ver, ó, se eu vier aqui nessa composição globo e adicionar também um sólido, eu posso adicionar um sólido escuro aqui para dar a ideia de espaço sideral. Olha aí. E se eu quiser dar um pouco de profundidade aqui no nosso globo, repare que num fundo branco ele já fica bem assim mesclado com o fundo, você não tem tanta separação do globo para o fundo, né? Então a gente precisa dar um pouco de profundidade nele. Para isso basta você selecionar aqui a sua pré-comp, né? A nossa pré-comp, onde está o nosso globo e o efeito CCX3 aplicado, e vamos aplicar um outro efeito, Ctrl espaço, e vamos aplicar o sombra projetada. Repare que ele já vai criar uma silhuetazinha aqui de sombra. Aí no controlador de sombra, a gente pode vir aqui e aumentar um pouco a distância, tá vendo? Ó? Vamos deixar a distância aí em 50%. E aqui em suavidade, a gente pode deixar também, eu gosto de deixar mais ou menos em 100%, para dar bem assim essa difusão, né? Podemos diminuir um pouco a distância, deixar mais ou menos em 15, ou talvez em 20. Perfeito. Opacidade a gente pode aumentar ou diminuir. Eu gosto de deixar a opacidade mais ou menos em 45. E pronto, repare que a gente já tem essa sombra aqui do lado, dando profundidade no nosso globo. E aqui no sombra projetada, uma dica legal é que você pode girar ela. Também é uma animação interessante, dependendo do que você está fazendo, fica a dica aí. E tá pronto, o nosso globo com profundidade. E esse é um efeito que você pode aplicar não só num mapinha especificamente, mas você pode, por exemplo, aplicá-lo num sólido. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer aqui o mesmo efeito. Ó. Eu vou adicionar um novo sólido. Vamos colocar ele numa corzinha aqui, esse meio rosinha, meio avermelhado aqui, que eu gosto. Dar um OK. Transformamos ele numa pré-composição. OK. E na nossa pré-composição é só adicionar CCX3. Repare que a gente já tem novamente aquele mesmo efeito. Basta a gente vir agora aqui para deixar bem flat, né? Diminuir todos os atributos dele para 0 e aumentar o ambiente para 100. E pronto, temos aqui a nossa esfera. Óbvio que se a gente quiser que ela fique com essa pegada mais 3D, basta a gente deixar, né, com essa iluminação, fazer os ajustes necessários, aumentar, diminuir o brilho, esse espécula, o roughness, o tamanho aqui do especular, esse aspecto de metal dando esse brilho, parece uma bola de metal. Aí é com vocês, brinquem à vontade, apliquem à vontade o quanto de efeito vocês quiserem. Esse é o CCX3, esse efeito muito legal que traz aqui essa aplicação de globo para shape layers, para mapas, e vocês podem aplicar em diversas animações aí nos projetos de vocês de motion design. Gostou desse vídeo? Então já deixa o seu like e não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse. Tchau!